Bom dia a todos que se fazem presentes, nobres vereadores, presidente da Câmara, mesa que compõe aí da diretoria, todos que se fazem presentes aqui também, os que acompanham pelo YouTube, os funcionários, servidores, toda a população moradanovense. É com muito prazer, né, que eu venho aqui utilizar desse direito que nós temos da lei orgânica para fazer um pedido aos nobres vereadores acerca de uma comunidade que vem crescendo a um bairro, né, que hoje a gente chama de bairro. Infelizmente ainda não é um loteamento. Mas que a gente vem requerer aqui, para as vossas excelências, uma atenção por meio de uma lei municipal que vocês possam criar, para que possa o nosso bairro Granville realmente se tornar um bairro. Então, vou iniciar aqui me apresentando. Eu me chamo Carlos Breno Evangelista Girão, tenho 28 anos, sou filho de Morada Nova, sou advogado há alguns anos, e venho aqui falar com vocês justamente requerer acerca disso. Hoje o Granville, na minha opinião, é o bairro que mais vem crescendo. Fica no entroncamento ali de duas grandes indústrias. Hoje ali residem diversas famílias, centenas de famílias, milhares de pessoas. Infelizmente, devido a esse não ser vinculado, né, por ser vinculado ao Planalto Aeroporto, fazer parte do bairro Planalto Aeroporto, e não ser desmembrado, não ser independente, ser apenas um loteamento, ele carece de diversas políticas públicas. Por exemplo, hoje o loteamento ele é administrado por uma empresa, que é a Bahrein, né? E devido a essa situação, quando, por exemplo, precisa fazer a questão de saneamento básico, a empresa que administra joga para o município joga para a empresa. E aí fica nesse toma lá de cá, e infelizmente não tem essa quantidade de políticas públicas que poderiam ser utilizadas, né? Então, eu venho aqui, humildemente, realmente pedir a vocês, a vossas excelências, que possam futuramente criar um projeto de lei para tornar o Granville um bairro de Morada Nova, reconhecido de fato e de direito, um bairro independente, desmembrado do Planalto Aeroporto, desmembrado do campo de aviação. E assim, ter toda aquela população ali realmente usufruir das políticas públicas. Por exemplo, a questão do calçamento. Hoje o município ele carece, né, em relação ao Granville, ele carece da questão de calçamento, porque ele é administrado, como eu falei, pela empresa que administra o loteamento. E aí, quando ela fica se ausentando, fica jogando para a CEINFRA. E aí fica nesse toma lá da cá. Se tornando um bairro, não é responsabilidade do município, e aí o município pode, com maior folga, poder ali administrar essas políticas públicas. Questão de saneamento básico que hoje não tem. Hoje o Granville ele tem, por exemplo, o maior supermercado do município, que emprega ali cerca de 70 pessoas. Nós temos ali pizzaria, nós temos posto de combustível, entendeu? Nós temos ali também escola particular, que tem diversas crianças que estudam ali. E, infelizmente, por não ser desmembrado do campo de aviação, ele fica ao léu. Questão de infraestrutura, questão de saneamento básico. Hoje, por exemplo, o posto de combustível do Granville, ele é apenas um anexo do campo de aviação. E aí carece de médicos, de profissionais, né? Por quê? Porque não é um bairro. E, infelizmente, devido a essa situação, toda a população carece. Entendeu? Então, devido à quantidade de pessoas, é um clamor social que me fez chegar até aqui. Eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui representando toda a população que habita ali naquele bairro, naquela comunidade. Como eu falei, são milhares de pessoas que habitam ali. Até mesmo a questão da localização de ruas tem dificuldade. Área não tem. Então, assim, eu venho aqui clamar a vossas excelências que realmente possam tornar o Granville um bairro desmembrado do Planalto Aeroporto. Eu ouvi dizer que tinha até projetos já instalados aí na CEINFRA para tornar
a modificação do nome do Granville, de criação de ruas, mas o objetivo aqui, realmente, dessa tribuna livre, é fazer com que o Granville se torne desmembrado do Planalto Aeroporto, que é o atual campo de aviação, para que, assim, ele possa ser um bairro independente. E, assim, o município possa ter políticas públicas específicas também para o bairro Granville, né? Outra coisa que também lá não tem, a questão do saneamento básico, como eu falei, a questão do meio ambiente. Lá, a quantidade de terrenos baldios é muito grande. Então, eu já até clamo aqui, diante de vossas excelências, para que o IMAM, por meio do secretário, o Rosineudo, possa também dar uma atenção maior ali, fazer um mutirão, como foi feito no ano passado, salvo não me engano, para que realmente faça novamente. Se tornando o bairro, eu acredito que essa frequência desse mutirão possa ser maior. A quantidade de lixo que tem também ali é muito grande, embora tenha ali a frequência, passe o carro do lixo, passe ali a coleta seletiva. Então, eu venho clamar a vossas excelências para que possam, por meio de uma lei municipal, criar o bairro Granville, se tornando independente do Planalto Aeroporto. E, como eu falei, aqui não estou sozinho, tem toda uma população por trás, são milhares de pessoas que venham clamar. Recentemente, foi necessário o Ministério Público fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, entre a empresa que rege o loteamento, que é a Bahrein, e o SAAI, porque diversas pessoas estavam construindo suas casas, e aí, quando ia fazer a ligação de água, era negado. O SAAI dizia que não tinha um projeto adequado por parte da Bahrein. E a Bahrein dizia, não, está aqui, ó, o projeto está entregue. E ficava se jogando de lá para cá. E as famílias, que eram cerca de 100 famílias lá, de 100 casas, ficavam sem as suas ligações de água. Então, assim, foi feito depois, o Ministério Público, depois de receber diversas denúncias, foram e fizeram ali esse termo de ajustamento de conduta, e aí tiveram as suas ligações. Mas se fosse um bairro, eu tenho certeza que essa dificuldade seria muito reduzida. Então, eu venho clamar novamente para vossas excelências, não vou utilizar os 15 minutos, realmente só para que vossas excelências possam olhar para aquele bairro, que realmente hoje é um bairro, mas que, infelizmente, por não ser reconhecido juridicamente, não tem uma lei que crie o bairro Granville, a gente carece de diversas políticas públicas. Futuramente, quem sabe, pode ser criado ali um posto de saúde no próprio bairro. A quantidade de pessoas que não vão ser atendidas no campo de aviação, porque é muito distante, cerca de 3, 4 quilômetros, porque não tem uma moto, não tem um carro para ir, é muito grande. Então, se tivesse, por exemplo, um posto de saúde ali, facilitaria bastante. Creches. Então, a Morada Nova, todo mundo está sabendo que está crescendo para aquela região. E eu acredito que seria bom, unânime para todo mundo, se nós tivéssemos o reconhecimento do bairro Granville, desmembrado do bairro Planalto Aeroporto. Então, muito obrigado, quero agradecer aqui novamente a presidente Bia. Fica aqui esse clamor, tá? Eu acredito que também o executivo, após ser criado um projeto de lei acerca dessa criação, desse bairro, eu acredito que vá investir ali, porque, como eu falei, são diversas famílias que ali habitam. Então, fica aqui o agradecimento à presidente Bia, à mesa diretora, a todos os nobres colegas vereadores aqui, a toda a população moradanovense. Muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece, e eu gostaria de abrir aqui as falas aos colegas vereadores, iniciando aqui com a vereadora Jane Martins, abrindo aqui o... Bom dia a todos. Carlos Breno, não é isso? Que satisfação recebê-lo aqui hoje. Eu acho que nossa população carece de pessoas que tenham um olhar atento a cada região, aos nossos bairros, às nossas ruas. E eu, assim, como moradora do Granville, eu adoro o Granville. Eu estou prestes a me mudar, mas assim, o meu coração eu me apeguei àquele bairro, no automático. Então, como moradora do Granville, assim como o Éder, a Rosimeire, nós estamos sempre fazendo assim, os nossos pedidos, os requerimentos, mas como você bem colocou aqui, o bairro ele já cresceu muito, ele não comporta mais as atenções mínimas, né? Ele tem que ser olhado com uma grandeza que, de fato, hoje ele é.
Granville tem crescido muito, Granville vai crescer ainda mais. Infelizmente, realmente a gente carece de muitas atenções. Eu costumo comparar o bairro Granville, guardadas as proporções, com o distrito de Aruaru sendo na sede, né, sendo de Morada Nova. Aruaru é gigante, é uma cidade dentro da outra. Então, as atenções, por mais que você se empenhe muito, ainda serão mínimas. Por quê? Porque é muito grande. E o Granville, eu comparo a mesma coisa, é um bairro gigante, é um bairro que as pessoas procuram, é um bairro agradável de se morar, acolhedor. Então, ele se tornou muito grande para ter as mínimas atenções. Nós precisamos realmente que o governo municipal, que as empresas, enfim, que a gente tenha força e união para tornar o Granville reconhecido e de forma merecida para os moradores. Inclusive, já faz mais de ano que a gente vem numa batalha imensa para que o Granville seja, de fato, que os moradores possam receber suas entregas. Estou sempre em contato com o próprio gerente do Correios, ele já me deixou informada que já fez as contagens, já tem reconhecimento de ruas, e que, de fato, o que falta é pessoal para que, então, receba o Granville. Mas nós estamos sempre nessa luta. Quero lhe parabenizar mais uma vez. É muito interessante ter pessoas aqui falando do interesse comum. Então, parabéns e obrigado por essa manhã. Obrigado. Bom dia. Doutor Breno, é muito louvável a sua ação de vir até aqui. E, assim, você falando, eu me senti na sua pele, na pele daquele pessoal, como mesmo de Sajane, né? Não só na questão do Aruaru, como também na questão que nesse projeto poderia ser incluído, um projeto de fazer do Granville um bairro, como fazer da comunidade de Paz Lagoa Funda também distrito, que já tem capacidade para ser, né? E dizer que toda essa situação que vocês passam, nós passamos dentro do Aruaru. Nós temos capacidade de ter um conselho tutelar de lá, nós temos capacidade de ter todos os outros procedimentos que uma cidade tem, um CAPS, nós temos a quantidade de pessoas, a quantidade de famílias necessárias, nós temos estruturas para receber essas coisas, a gente não tem porque não somos cidade. Eu tenho agradecido a todas as gestões que iniciaram, que vêm manter o plantão do Aruaru, porque o Aruaru já era para ter também um plantão direto, mas também só é mantido aquele plantão porque é por boa vontade da gestão, porque eu acho que é o único distrito do estado do Ceará que tem plantão no final de semana, só é o Aruaru, porque as pessoas muitas vezes veem e acham que é para ter plantão aqui, final de semana, minha semana toda. Infelizmente, nós não somos cidade, né? Tivemos muito próximo de ser cidade, mas por causa de uma infeliz mulher que estava no poder, né, vetou o nosso, e quando eu digo infeliz mulher, não é com preconceito às mulheres, entendam, para que depois não façam bagunça em relação ao que eu estou falando da mulher, certo? Eu estou falando de uma candidata eleita, presidenta, que para mim foi a pior coisa que teve, quando ela vetou a nossa liberdade, quando nós, juntos no Aruaru, naquela pista, queimando pneu, fazendo por onde a gente se emancipar, fazendo movimento, e ela veta, né, com o poder para se engrandecer, ela vetou a nossa emancipação, e hoje ainda continuamos escravos do município de Morada Nova, né? Então, assim, quero pedir que os vereadores aqui, que hoje é meu último dia aqui neste meu mandato, desses 3 meses, né? Já agradecendo a todos os colegas, mas pedir a vocês, nobres vereadores, que olhem sim o caso do nobre advogado, em nome de todo o Granville, e também que junto a esse projeto, anexe o projeto da Lagoa Funda e os Patos passarem a distrito. E nós de Aruaru vamos continuar à mercê da boa vontade de um político federal que um dia possa nos libertar. Obrigado. Presidente, para discutir, primeiro dar um bom dia, doutor Carlos Breno. Bom dia a todos que estão aqui presentes, aos que estão no plenário. Queria cumprimentar aqui em nome do nosso amigo, doutor Timóteo, um amigo que eu tenho uma grande estima, a você, a seu irmão, Sabino, doutor Sabino. Cumprimentar aqui o suplente vereador Maxwell. Meu amigo Carlos Breno, é um assunto muito pertinente. Parabéns pela matéria, traga aqui a esta casa. É muito importante a gente debater e, sempre que possível, trazer à discussão esse importante loteamento que mudou a cara de Morada Nova. O Granville com certeza incrementou muito, tanto na parte estrutural,
como na parte de desenvolvimento do nosso município. Após o Granville, a nossa cidade passou a se desenvolver para aquele lado do Planalto do aeroporto e mudou a cara das construções de Morada Nova, né? Um bairro novo, um bairro moderno. E ali eu tenho diversos amigos, inclusive meu amigo que eu tive o prazer de dar um título de cidadão a ele, nosso amigo Bessa, que talvez tenha sido quem mais vendeu as casas ali daquele loteamento. Mas é oportuno que a gente possa falar que todos devem levar um pouco da responsabilidade, tanto o município como também a empresa Bahrein. A empresa, quando foi estabelecer o loteamento, ela apresentou um projeto de loteamento ao município. À época, a gestão não era do prefeito Vanderlei. Mas, independente de quem seja o gestor, foi apresentado um projeto, foi aprovado pelo município, e dentro daquele projeto existia vários compromissos que o próprio loteamento, que a própria empresa Bahrein assumiu para com o município. Como, por exemplo, Vossa Excelência citou aí a questão da instalação de caixas d'água. Na verdade, o projeto era uma subestação, era uma estação de bombeamento de água lá para o próprio loteamento, que até hoje a empresa não honrou com o compromisso. E eu falo isso porque eu participei, inclusive, de todos os debates com relação a esse TAC. Eu tive o prazer de ser procurado por alguns construtores que realmente, dentro das suas razões, vinham, tiravam o habite, conseguiu o alvará de construção, mas na hora de ligar a sua água, na hora que entregar a chave da casa àquele que comprou, que não tem nada a ver com o problema, as pessoas não estavam conseguindo fazer a sua ligação de água. E aí terminou, participei de 2 reuniões lá no Ministério Público, participei de reuniões no gabinete do prefeito, mas vários foram os prazos que foi dado à empresa Bahrein para a construção. E hoje, através de um TAC, o SAAI abriu mão que seja realizado a estação de bombeamento para que seja somente feito caixas de elevação, para que o próprio SAAI bombeie a água para as caixas de elevação e naquelas caixas de elevação ser distribuída tanto para o Granville como para as residências após o loteamento. E eu estou esperançoso de que as coisas sejam resolvidas. Realmente a Bahrein se comprometeu de uma vez por todas, construir essas 2 caixas de elevação. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que até o presente momento, e aí eu queria pedir à presidente que seja oficiada aqui a CEINFRA para informar se legalmente o município já recebeu o loteamento Granville, porque até então é um loteamento. O Granville, ele está dentro de um bairro. Hoje, antes, o bairro Planalto Aeroporto, hoje o bairro Girão Maia. Ele está dentro daquele bairro. Mas, verdadeiramente, como Vossa Excelência colocou, e com razão, hoje é um loteamento ainda. Ainda não é um equipamento público recebido pelo município, onde aquelas ruas pertencem ao município, onde, enfim, toda a infraestrutura pública pertence ao município. Então, eu queria pedir, presidente, que seja oficiado a CEINFRA para que informe se o loteamento já foi recebido pelo município. Porque isso aqui é um problema público. Inclusive, tanto Marquinhos, para os gostaria até de... Com certeza, tanto para os que residem lá, como para nós. Eu não resido lá, mas eu passo vez por outra lá, eu sempre estou lá, eu tenho amigos lá no Granville, eu visito e eu sei da dificuldade de trafegar em calçamentos que não são reparados. Então, parabéns aqui mais uma vez pela matéria, mas que a gente possa aqui cobrar tanto o poder público, como também a empresa que vendeu lotes, que construiu casas, que entregou às pessoas, que também honre com a sua obrigação, porque essa obrigação foi assumida diante do poder público. Essa obrigação foi assumida a partir do momento que eles entregaram um projeto de loteamento e foi devidamente aprovado, que estava dentro dos ditames legais. Então, estamos aqui para somar força,
no que for possível, não só de mim, eu tenho certeza, mas de todos os 15 vereadores. Pode contar conosco. Marquinhos, só para deixar assim, claro que eu já foi enviado esse pedido também, já solicitei, tanto da própria administração, da secretária de articulação, de administração, já pedi ao secretário Marcondes que fosse enviado para cá de forma legal, esclarecedora, qual a real situação, porque de forma na qual a gente conversa, umas pessoas dizem que já foi recebida, e outras que já foi feita a contagem, que, enfim, a gente quer uma resposta clara, esclarecedora, e que esse problema do Granville, ele não é tão simples. Foi mencionado aqui, o qual não quero nem entrar, em relação ao próprio TAC que foi feito. Como é que uma empresa, até mesmo a Caixa Econômica Federal, que libera um financiamento para você financiar uma casa, se não está tudo pronto, se não tem junto a questão da água. Então, é um problema altamente complexo, coisas que a gente não conseguiria esclarecer aqui, para saber de onde, de fato, vem o erro. Porque, como você falou, e muito bem, uma fica jogando para a outra. E os moradores, eles não querem saber de onde originou o problema, a gente quer solução. Então, as falas aqui hoje foram muito boas, positivas, mas quero só deixar claro que tudo isso a gente vem pedindo, vem batalhando, inclusive, assim, por parte da gestão, em determinada parte da gestão, eu agradeço bastante, porque eu estou sempre em contato, tanto de recuperação de calçamento, limpeza de ruas, até mesmo de coisas particulares. Eu agradeço pelo imã, que muitas vezes quebra esse galho, né, e faz, em relação também, como eu já falei, recuperação de calçamento, limpezas e até mesmo reposição de lâmpadas. Eu estou sempre em contato com o Ricardo, com tudo, e venho sendo atendida. Só que, como eu já falei, a proporção é pequena, o bairro é muito grande e necessita de mais. Ainda aberto para discussão, eu gostaria de pedir aqui que o vereador que queira se pronunciar, é só ligar o microfone que eu já vou anotando aqui na sequência, ainda está aberto. Ok. Vereadora presidente, caros amigos, vereador Marcos Aurélio, eu gostaria de forma muito clara, doutor Carlos Breno, lhe agradecer até por enriquecer essa sessão com esse fato relevante. Assisti a sua entrevista, assisti novamente para avaliar de forma muito clara. O Marquinhos já falou sobre a mudança aqui do antigo Planalto Aeroporto, que hoje estamos no bairro Girão Maia. Por que esse nome? Porque aquela área toda era da família Girão Maia, Clélia Girão Maia, Raimundo Girão Maia e assim por diante. Então foi uma forma de tirar um nome que não existe mais, porque não existia o aeroporto ali, e ele foi desativado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, devolvido o terreno ao Estado, que devolveu o terreno ao município, que se transformou naquela avenida, que leva o nome que todo mundo chama de Santos Dumont, mas o nome daquela avenida é a Avenida José Mariano Nobre Neto. Aquela avenida tem o nome de José Mariano Nobre Neto, certo? Assim como também hoje terá uma inauguração de uma passagem molhada, que também vai levar o nome do nosso querido amigo José Mariano Nobre Neto, porque era a cara dele aquela passagem molhada ali do Pedrical, foi uma das grandes lutas de vida dele. Voltando a seu assunto, loteamento e bairro. Eu fui pesquisar e tenho certeza que o senhor também pesquisou, e é muito claro essa distinção. É necessário que a pessoa que solicitou a criação do loteamento, ao fim de toda a sua estrutura, entregue esse loteamento ao município. Mas já aconteceram muitos gargalos. E o último é o que a Jane acabou de falar, que aí envolve um outro setor. Como é que a Caixa Econômica ou qualquer outra instituição financeira autoriza a construção numa segunda etapa, quando a segunda etapa não tem uma oferta real de água? Se a gente olhar para aquele outro loteamento que nós temos aqui, à margem também da CE, antes da entrada do Dourado, a primeira coisa que a gente vê lá é uma estação elevatória de água. Eu disse ali na sala da presidência, junto com o vereador Elisbão, o vereador Marquinhos e os que estavam lá, de que ali no Tigre, vereadora Jane, o rapaz que tem lá um número muito alto de lotes, ele teve que fazer uma estação flutuante, que pode ser feita, porque nós temos água de superfície e em grande quantidade, porque pelo uso da água, o primeiro item é para o uso das pessoas, né? É para que as pessoas possam usar, né? E aí ele está terminou lá a estação de tratamento dele para atender aquelas pessoas.
com isso ele pode tranquilamente já solicitar da prefeitura, depois que ele terminar a outra estrutura que ele precisa fazer e ter energia, e que a prefeitura já assuma essas responsabilidades. Assim como o SAI também tem que assumir a responsabilidade da água de lá. Por quê? Porque quando eu faço uma ampliação de energia, eu assino depois entregando aquele patrimônio para a Enel. Se eu comprar os postes, tudo por minha conta, depois eu tenho que devolver para a Enel esse material para que a Enel possa dar a devida manutenção. Dessa forma, nós aqui começamos a pensar, e eu conversei muito sobre isso com os colegas vereadores, nomes de ruas. Mas nós demos assim uma parada, e aí o Nenê colocou muito bem, vamos ter calma, porque senão era como se a gente denominasse as ruas, se ainda está entregue ao município. O Elisbão disse, olha, deixa tudo pronto, segura um pouco, para que a gente possa preparar de forma correta. Então, o que é que eu peço? De que a gente, em conjunto com você, nessa casa, com a comissão feita, a gente provoque uma segunda reunião entre o responsável pelo loteamento, a Câmara Municipal, a CEINFRA respondendo pela questão da Prefeitura e o sistema de abastecimento d'água pela questão do TAC feito entre o Ministério Público, o Serviço de Água, de atendimento de água e o próprio loteamento. Né? E o TAC, o segundo TAC, é bem recente. Então, eu coloco isso para que a gente possa aqui dizer de que essa é uma preocupação. E eu ouvi quando o Arnaldo, e eu sinto, quando da Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã e que passou a respeitar certas situações, ela dividiu as responsabilidades dos poderes, mas ela foi engraçada. Ela deu direito à Câmara Federal criar ou dividir estados ou extinguir estados. Ela deu direito aos municípios de criar, fundir ou extinguir distritos, mas não deu direito aos estados de criar municípios. Ficou essa lacuna. Aí entraram com um projeto, a presidente Dilma vetou. Não, eu estou contando uma história. Ah, você está falando no telefone, desculpa. Certo. Então a presidente Dilma foi e vetou o projeto. Quando ela fez isso, deixou o direito de que teriam todos os estados de criar seus municípios. E até hoje se espera a regulamentação dessa lei. E aí, alguns grandes distritos do estado do Ceará, que deveriam ser emancipados, hoje se perdem. E pelo Brasil inteiro nós temos esses casos. E aí eu estava ouvindo aqui, conversando com o meu amigo Arnaldo, e ele colocava a importância de regulamentar essa situação. E aí a obrigação nossa de, como Legislativo Municipal, provocar essa reunião com a sua presença e a da gente, de forma que a gente possa, mais uma vez, incentivar esse processo e aquilo ali. Aí, depois disso, nós podemos entrar com a lei, tirando de dentro de um bairro maior, um bairro menor, que seria apenas o loteamento Granville. Isso pode acontecer. O bairro Girão Maia ficaria no entorno e o Granville ficaria centrado naquela posição, se for do desejo das pessoas, porque a gente também tem que ver o desejo das pessoas nesse sentido. Porque a denominação sobre Pátio Lagoa Funda é uma questão que eu não posso opinar ainda, Arnaldo, porque eu não tenho uma propriedade sobre esse sentido em tornar Patos um distrito e tornar Lagoa Funda outro distrito. Aí independe até da própria Câmara nesse sentido. É toda uma questão também administrativa, mas que pode ser levantada por Vossa Excelência, mesmo sem ser vereador, fazendo um levantamento de caso e procurando a Procuradoria do município para que ela possa dizer como é que faz o processo para que se possa criar ou extinguir distritos. O último distrito de Mora Nova criado foi Lagoa Grande, que era ligado ao Juazeiro. Quando Ibicuitinga, em 88, se tornou município, aí a comunidade da Lagoa Grande pediu a divisão, porque o outro lado também era distrito de Juazeiro. Aí ficou mais um distrito, que no caso é o último distrito criado em Mora Nova, é o distrito Lagoa Grande, porque os outros distritos ainda são de 1954. Obrigado, viu? Um abraço. Parabéns mais uma vez. Bom dia. Eu acho que só agradecer mesmo, porque todo esclarecimento eu acho que já foi repassado para o doutor. Mas parabéns, Breno, por você ter essa atitude de vir e de cobrar pela nossa cidade de Mora Nova, não só pelo Granville, porque eu acredito que isso aí você cobra também para alguns outros bairros que estejam passando por alguma dificuldade, né, que isso aí é muito, engrandece cada vez mais o nosso debate político aqui. Mas, realmente, existem muitos requisitos, você sabe, da empresa. E, às vezes, as empresas não compram do jeito que é para ser. E o município só pode receber depois que ele tiver. Então, é bom ter essa reunião para a gente saber quais são os pontos que estão faltando, né? Eu tenho
A gente tem um Grodeville ali que foi exigido pelo banco. O banco veio lá e exigiu que tinha que ter uma caixa d'água ali e que tivesse toda a estrutura para poder construir casa. E isso eu acredito que nos outros loteamentos também tenha. Que nem o meu amigo Israel passou por uma situação que ele teve que construir a ETA. Porque obrigou ele a construir uma ETA. Porque nem o banco aceitava e nem o município também não pode receber se não está com a área. E depois que a gente receber, eles não vão se preocupar de fazer mais não. Então, se é em questão do nome das ruas, conversei comigo, não vamos botar nome de rua. Porque se nós botar, nós já estamos puxando para dentro do município a responsabilidade, sozinho. Então, você tem que resolver logo, a empresa resolver toda a estrutura para poder o município receber. E parabéns, e vamos ter essa reunião, se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente dar uma melhoria para o nosso bairro ali de Granville, que eu tenho muitos colegas e amigos ali. Inclusive você é um, nossa amiga Jane, muitos deles. Obrigado. Bom dia a todos. Parabenizar, doutor Breno, a você por essa iniciativa, por ter solicitado a tribuna, estar aqui hoje enriquecendo, né, a fala, não só para os moradores do Granville, mas para todos os moradores, porque é um bairro que já se expandiu muito. Como eu vi sua entrevista ontem, né, foi falado, já temos lá vários comércios, o maior mercantil da cidade está localizado lá nesse bairro, né? E assim, precisamos resolver isso, realmente, se puder, com urgência, porque quem está sofrendo é o pessoal que moram lá, que residem lá. Eu estava assistindo ontem sua entrevista, um dos pontos que você falou que estão sendo prejudicados, e até em relação aos Correios também, né? Que não chegam a correspondência, e dentre essas, vocês estão sendo prejudicados em várias áreas. Né? E ontem mesmo fui solicitada, ontem à noite eu estava lá no Granville, fui solicitada por um morador, no qual ele me reclamava e pedia ajuda em relação à energia que ele construiu lá e não estava conseguindo colocar, e que, segundo ele, não foi passado para o nosso município ainda. Então, se não foi passado, né, a gente precisa sentar, ver essa situação, para que possa o município, né, só pode intervir quando for passado, realmente. E dizer que podem contar com o nosso apoio, não só o meu, que eu creio que de todos os vereadores, que todos é o mesmo pensamento, estamos aqui para ajudar o nosso município, para somar, e o mais, muito obrigada por sua vinda aqui e enriquecer o debate hoje pela manhã. Bom dia a todos, bom dia a todas, vereadores e vereadoras, nosso colega Carlos Breno. E lamentar, né, amigo, porque o tamanho do Granville hoje, e a gente vê as dificuldades, e as discussões, ela é muito importante. Mas, quando tem-se uma parceria entre município e empresa, que foram acordados, e talvez até votados, com certeza, por essa casa, se a empresa não está cumprindo o que está estipulado naquilo, porque que o município não requereu da empresa... Tipo, até multando ela. O município tem poder para isso. Mas, como sempre, o Brasil deixa se levando, se vai se construindo canto que não é para construir, e vão criando os problemas futuros que nem o Granville está hoje. Né? Então, eu acho que houve uma omissão por parte do município, deixar a empresa à vontade, não ficar acompanhando. Aí, hoje... sai o amigo do seu trabalho, do seu dia a dia, para vir aqui defender aonde você mora e aonde seus amigos moram. Então, eu aqui parabenizo por isso e lamento por a gente estar numa cidade que nem Morada Nova, bem desenvolvida já, e um bairro daquele, porque o Granville, ele é um bairro caro para as pessoas, porque uma casa daquela não é barata para você comprar ali. E você está ali arrodeado de mato, que nem eu vejo. Quer dizer, isso deixa indignado mesmo. Então, eu lamento e dizer que, recentemente, eu fiz um requerimento aqui para tapar um buraco de um colega que nos procurou, que ele tem um canal aqui, que de mais de 10 mil visualizações num buraco. Graças a Deus que depois disso já está sendo feito, né? Então... dizer que é lamentável, para uma cidade do tamanho da nossa ainda está com esse tipo de problema. Mas vamos para frente, estamos aqui para contribuir da melhor forma. Enquanto nessa questão de criar cidades, pelo que eu pesquisei, há um tempo atrás, e acompanhei, hoje existem quesitos para se criar uma cidade. Antigamente não.
o deputado do Estado criava o projeto, aprovava no Estado do Ceará, levava para o Senado, passava no Senado Federal e o presidente sancionava. Hoje não, hoje existem quesitos, e um deles é uma cidade ser 100 quilômetros de uma para outra. Porque senão nós temos ali Pajuçara, que tem quase 200 mil habitantes em Fortaleza, a grande Messejana, que tem talvez 200 mil pessoas, e não pode passar a cidade, mas porque hoje é quesitos. Não tem como hoje dar uma distância de Messejana a 100 quilômetros para Fortaleza, infelizmente, né? E hoje o Aruaru perdeu a oportunidade de ouro, que foi na época de Bicutinga, de Ibaretama e outras cidades mais. Mas parabenizar o amigo pelo tema, e o que a gente puder contribuir, será um prazer, amigo. Obrigado. Bom dia a todos. Saudar aqui o colega Carlos Breno, colega advogado. Saudar a presidente Bia. Saudar aqui todo o público presente, na pessoa do colega advogado Timóteo, né, que abrilhanta aqui a nossa sessão. Seja bem-vindo, Timóteo, a essa sessão. Primeiro, Carlos Breno, parabenizar o colega em trazer esse tema para esta casa. Dizer que, na realidade, existem as competências, né, e que nós estamos aqui meio que amarrados dentro dessa competência. O senhor trouxe aí para que nós pudéssemos aprovar uma lei e transformar o Granville em um bairro. E aí vem a nossa competência que está aí amarrada, porque o Granville hoje ainda é um loteamento, ainda é uma propriedade privada, né, que ainda está em expansão, e nós estamos aí, nós, poder público, Câmara Municipal, amarrados nessa pequena linha, mas ela é de estrita relevância, porque enquanto a empresa Bahrein não entregar ao município o loteamento ao poder público, esta casa nada pode fazer. Então, como bem o Marcelo aqui falou, poderia ser provocado sim uma espécie de audiência pública, alguma coisa, convocar a empresa Bahrein aqui, convocar os moradores que também têm essa responsabilidade de cobrar, porque como é que se adquire um terreno e não vê ainda a regularização? Então, todos temos a competência. O município tem a competência, sim, como o Kess falou, de fiscalizar, mas tem um contrato a ser cumprido, que a Bahrein não cumpriu, e ela tem que cumprir. E dentre essas competências, aqui, o colega Kess falou, e o Marcelo falou, o colega Arnaldo falou, a questão da emancipação de distritos, que também as Assembleias Legislativas não têm competência, por isso que não se cria. É por isso que não se desmembra hoje distritos para se emancipar, para se elevar cidades, por conta de uma legislação federal que proíbe as Assembleias Legislativas de todos os estados. É o que está acontecendo hoje com a Câmara Municipal de Morada Nova em relação ao Granville. Essa parte técnica que tem que ser resolvida Bahrein município. Até Caixa Econômica, que fica esse imbróglio aí, que a Caixa Econômica está produzindo e fazendo financiamentos no local que, em tese, estaria ilegal, porque não está entregue ao poder público. Aí vem a questão com o SAAI, vem a questão com a Enel, por falta de uma atitude, de um cumprimento de contrato que não foi feito lá pela Bahrein. Então, nós temos sim que provocar, e aqui esta casa pode sim intermediar e trazer até aqui a empresa Bahrein. Voltando aqui, que é a questão de emancipação, Aruaru perdeu sim aquela época de se emancipar, mas por conta de falta de população, que naquela época um dos critérios era ter 10 mil habitantes. Cláudio conhece, Arnaldo conhece, que naquela época não deu os 10 mil habitantes. Então Aruaru ficou nesse lime aí que não teve essa emancipação. Depois veio a Dilma, o Congresso Nacional aprovou uma lei, que ela vetou, depois ela mesma mandou um projeto de lei elaborado pelo governo federal, que aprovou na Câmara e Senado, depois ela mesma vetou um projeto de lei que era dela. E a questão dos quesitos, é exatamente isso que está se esperando. Não existe esse quesito de 100 quilômetros de uma cidade para outra. O que está esperando é justamente isso. A Constituição Federal diz que, para se criar municípios, tem que haver uma legislação complementar. E é isso que a Câmara Federal não aprovou. E quando aprovou, foi vetado pela Presidente da República, que é uma competência dela.
sancionar ou vetar. Então estamos aí aguardando, ainda ansiosos, acho que o Aruaru, quem está lá há muito tempo, há 100 anos que se espera o Aruaru se emancipar, estamos nessa expectativa. Se fosse por nós, acho que o Aruaru já era cidade há 100 anos atrás. Então essa luta que temos que travar, parabéns pelo colega estar lutando e está indo atrás e está correndo atrás, mas é uma questão meramente jurídica. Temos que regularizar e oficializar o Granville, não mais como loteamento, mas sim entregue oficialmente ao município. Então vamos lutar e vamos cobrar da Bahrein para que assim faça. Conte conosco, conte com essa casa para que isso possa acontecer. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa diretora no nome da nossa presidente da casa, Bia Martins. Cumprimentar o doutor Carlos Breno, né, que está aqui, lhe dar boas-vindas, dizer que você será sempre muito bem recebida a esta casa. É uma honra te ter aqui hoje. Né? Cumprimentar a todos que estão aqui no público, doutor Timóteo, seja muito bem-vindo. Sandra, Pio. Nossos vereadores suplentes aqui, Maxwell, Neto da Sinuca e todos os outros, o público que está nos assistindo em casa. E te parabenizar por essa atitude louvável, né, essa iniciativa de representar aquele bairro, porque é assim que a gente chama, porque é assim que deve ser, né, com tantas pessoas que moram ali, que estão precisando do nosso olhar, né, da nossa sensibilidade, para que se tenha, sim, políticas públicas, né, necessárias. Eu tenho algumas pessoas, familiares, amigos que moram ali, estou sempre presente naquele bairro e vejo de perto. Também já tive a oportunidade de ser dentista ali do campo de aviação, então eu vi a dificuldade do acesso à saúde das pessoas que ali residem. E nossos colegas já falaram o que precisava deixar claro. O vereador Ilmar Sérgio colocou aqui uma solução muito louvável também, mas só para deixar registrado aqui que, enquanto a mim, né, enquanto legislativo, você e todos os moradores daquele bairro podem contar comigo, com o meu apoio, né, no que depender da gente, independente da empresa, o que depender da gente, você pode contar com o nosso apoio, tá certo? Parabéns por essa atitude. Não havendo mais nenhum aqui inscrito, eu peço que faça suas considerações e responda os nossos. Sinta-se à vontade. Quero agradecer novamente aqui, né, essa oportunidade, a fala de cada nobre vereador. Eu acredito que essa solução que o vereador Ilmar Sérgio deu, acho que realmente é a melhor. A gente, em conjunto, se reunir e a gente buscar a solução. Porque é isso que a população do bairro Granville, e como eu falo, vereadora Nayara, é o bairro Granville mesmo, precisa e quer e almeja, e se Deus quiser, com a força de todos juntos, porque a gente consegue com diálogo, em parceria. Não é uma luta minha, não é uma luta isolada, é uma luta de todos. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Quero agradecer também a minha família que está assistindo, minha esposa, Vitória, meu filho, meu enteado, minha mãe, todos os familiares, e agradecer a todos que estão aqui presentes. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.